Salve, segunda-feira para começar a semana. O astral do torcedor do Paysandu tá lá em cima. Vitória justíssima, com merecimento indiscutível do Paysandu, que jogou muito melhor que o Remo, de novo, no segundo repá do ano. E o Remo conseguiu um gol no segundo tempo que acabou colocando o Leão de novo na disputa da Taça a Orelhuda do Parazão 2026. É o nosso assunto de hoje. Demissão do Osório imediatamente após a derrota. Será que o Guto será anunciado? Pode estar sendo anunciado a qualquer momento nesta segunda-feira. Guto Ferreira de volta ao Baianão. O Paysandu que anunciou mais uma contratação ontem, durante o dia antes do clássico, mais um jogador que chega para reforçar o elenco. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like. Importante que você fortaleça o nosso conteúdo para o YouTube divulgar cada vez mais o Tomazão TV. Vamos nessa então? Começando e falando direto do repá. Sensacional. O tempo acabou ajudando, não teve chuva, apesar do campo pesado em função da chuva do dia anterior, mas ótimas condições, 90% de qualidade, para um espetáculo que foi realmente digno de um repá. Agora, que o Paysandu, mais uma vez, deu um show de bola em cima do Remo, principalmente no primeiro tempo, e poderia ter definido essa decisão ontem nos primeiros 45 minutos, com os gols que perdeu e pelo que não jogou de novo o Remo. O Osório só faz inventar, ou só fazia inventar, escalando o time azulino. E o Júnior Rocha, que não é bobo nem nada, leitura de jogo perfeita, jogando em cima das falhas defensivas e fazendo um futebol bonito, jogando com determinação, com postura, querendo ganhar o jogo, coisa que o Remo não demonstrou, principalmente nos primeiros 45 minutos. Fácil até de analisar, porque o Paysandu, mesmo com todas as limitações, com os problemas que existiam durante o final da temporada, para a formação de um novo grupo, de um novo trabalho, de uma reconstrução, trabalhando com os pés no chão, com limitação, está conseguindo fazer o trabalho fluir. Isso que é o mais importante. Promessa da diretoria sendo cumprida e dentro de campo os jogadores correspondendo. E aí o técnico Júnior Rocha, pós-jogo, não podia falar diferente. Principalmente tendo o torcedor do lado nessa campanha importante do Paysandu, principalmente no Parazão. Fala aí, Júnior Rocha. Cara, nós temos muito foco no que a gente quer, o nosso propósito. Nós temos uma diretoria com os pés no chão, comissão técnica, pés no chão, atletas, pés no chão. Acho que a gente vem construindo desde o dia que nós chegamos aqui, né? Que nós começamos os trabalhos. Tem sido de uma forma muito intensa, de muita entrega, e a gente vai continuar dessa mesma maneira, né? Humildes no momento de se preparar, no momento de ensaiar, no dia a dia lá onde tudo acontece, para a gente continuar tendo apresentações do nível que nós tivemos hoje, porque o nosso torcedor merece demais, demais. A gente tem visto a mobilização, eu sei o quanto foi difícil estar no estádio hoje, final de mês. Os ingressos não estão baratos, né? E não é só o Paysandu, é Brasil afora aí. Mas não tenha dúvida nenhuma que o nosso torcedor hoje fez a diferença em termos de atmosfera, em termos de mobilização para nos apoiar início, meio e fim do jogo. E foram presenteados com uma vitória, né? Importante, uma vantagem pequena, mas muito merecida, né? Para esse último jogo, esses últimos dois confrontos do estadual. Mas é o que eu te falo, a gente está sempre se ajustando. Estou bem feliz, né, com a entrega de todos, mas a gente tem muito a evoluir ainda. Pode parecer que não, mas a gente tem muito a crescer, muito a melhorar em todos os setores, né, em todas as fases de jogo. A gente segue resiliente, humildes aí, para esse próximo confronto que vai ser tão difícil quanto hoje. Técnico Júnior Rocha, que faz esse trabalho excepcional no Paysandu, lógico, tem toda uma equipe, mas
o trabalho flui. E para domingo, olha, boa notícia do Cleiton Pego, nada deu na tomografia. O jogador vai ter que cumprir o protocolo de 5 dias e provavelmente pode estar domingo no jogo. Quintana deve estar de volta e não perdeu ninguém por contusão. Ou seja, terá todo o elenco à sua disposição jogando pelo empate. Paysandu, com o empate, consegue sagrar-se campeão da temporada 2026 do Campeonato Paraense. Mas é outro jogo, são mais 90 minutos em um outro campeonato. Como a gente diz, né? Repar é sempre repar, um diferente do outro. Mas até aqui o Paysandu tem demonstrado a sua força. E, como última notícia do Bicolor, tá aí o Luciano Taboca, o jogador lá do Cametá que foi contratado e anunciado ontem. Tem 32 anos, 1,83 m, ele é lá de Nossa Senhora das Dores, de Sergipe. Fez um excelente campeonato pelo Cametá, inclusive fazendo gols como lateral esquerdo. Começou no Dourense de Sergipe, veio pelo Guarani do Ceará, Alagoas, Alto Esporte, Olímpico, Falcão, Desportivo de Aracaju, esteve no Águia de Marabá e agora estava no Cametá e chega para reforçar o Paysandu, mais um que vai se juntar junto ao Lucas Cardoso, que foi anunciado, contratado junto ao Náutico. E o Remo? Que semana vai viver o Remo a partir de hoje? Ou mesmo depois da derrota, com a demissão do técnico, o Juan Carlos Osório, que estava, parece que, escrito nas estrelas. Desde a última entrevista coletiva pós-jogo, quando houve aquela subida de tom, né, inclusive com a imprensa, especificamente com o Smith Rai do Chaves Remista, ele perdeu a compostura, falou pouco ontem antes do jogo, ficou praticamente sentado com o seu auxiliar comandando o time na beira do gramado, sem entender aquela postura. Parece que ele estava ali se despedindo do comando técnico azulino. Deu a se entender. Aliás, o Luiz Wagner Vivian foi quem falou após a partida, comunicando oficialmente o desligamento do técnico do comando do time do Clube do Remo. O Luiz Wagner Vivian, o executivo azulino. A gente vem fazer um comunicado oficial do clube do desligamento do professor Juan Osório e seus 2 auxiliares do comando técnico da equipe. Após um período curto, agradecemos o trabalho dele, a dedicação dele, a seriedade do trabalho dele, mas a gente sabe do peso dos resultados do futebol, né? E a gente vai virar a chave aí para buscar reverter esse placar adverso que iniciou-se nesse primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. E nem poderia ser diferente porque uma atuação bizonha, pífia, sem inspiração, sem vontade e só melhorou no segundo tempo por conta da qualidade técnica de alguns jogadores. O Remo tem que jogar com cada jogador na sua posição de origem. Como é que pode não ter lateral e não jogar com lateral? Só o Juan Carlos Osório que tinha essa mania, essa percepção. E a coisa já podia estar bem pior. E o Remo acabou dando sorte, porque fez um gol no segundo tempo, o Aleph Manga não desistindo, a boa atuação do Patrick de Paula. Ontem quem teve abaixo foi o Vitor Bueno, o João Lucas se virando com o Marlon, depois a entrada do Thales, que melhorou muito a zaga, o Marcelinho perdido, porque não sabia se ia para a direita ou para a esquerda, né? O Nico Ferreira entrou bem, Diego Hernandes mal no jogo e o Zé Ricardo errando muito passe, o que faz a diferença na transição. O Patrick de Paula falou depois do jogo, né? Falando do trabalho que vinha sendo feito, mas a vida segue, né? Sai o Osório, virá um outro técnico e o Remo vai ter que se recuperar. E o outro jogo é que determina quem será o campeão. E o Patrick de Paula fala com exclusividade aqui no Tomazão TV. Acho que não é momento de a gente ficar falando, ficar gesticulando, falando de querer achar culpado. Acho que não tem culpado. Acho que uma coisa que a gente sempre faz dentro do grupo, nos treinamentos, até dentro do estado, somos unidos, somos fechados um com o outro, e a gente estava fechado com o treinador. Mas já aconteceu de ele sair. Vida que segue, futebol faz parte disso. Acho que a gente tem que estar
focado, porque não acabou o campeonato, tem mais um jogo, tem mais 90 minutos. E fizemos um gol, tomamos o jogo. Acho que é levantar a cabeça, está todo mundo pronto, esquecer o que passou, o que aconteceu hoje. Então, acho que tem tudo para dar certo, continuar trabalhando, continuar se dedicando. Deixar de falar um pouco, deixar de postar tudo na internet, estar jogando tudo para fora, se blindar ao máximo, porque sabemos do nosso valor, sabemos da nossa capacidade, temos tudo para também virar o jogo. Então, acho que é isso. Está todo mundo junto, está todo mundo unido nessas horas, porque quando perde um, perde todo mundo, vai ganhar todo mundo. Então, acho que comigo a gente pode reverter esse resultado e poder ter. É isso, reapresentação hoje à tarde. O Flávio Garcia é quem recebe os jogadores junto com o Gustavo Llanos, que é o preparador físico. E a qualquer momento, pode ser agora de manhã ou à tarde, eu continuo bancando. E esse cara aí, com certeza, até para consertar um erro cometido, não pela diretoria, mas pelo executivo, na época o Marcos Braz, que não gostava do Guto Ferreira e não renovou o contrato com ele de pirraça, de picuinha. E agora o Remo, recuperando isso, pode consertar esse erro. E o Guto Ferreira pode ser anunciado a qualquer momento como novo técnico do Remo ou retornando para dar continuidade ao trabalho do acesso à Série A e fazer com que o Remo possa evoluir cada vez mais na temporada 2026. Eu fico torcendo para isso. E a qualquer momento a gente pode confirmar Guto Ferreira como técnico azulino. Ficamos por aqui. Abençoada semana para todo mundo. Vai ser agitada e a gente vai estar ligado aqui no Tomazão TV. Aquele abraço.